Corridada Lagada! Começa mais um IndyCarCast, a edição número... É 124 ou 124,5, Manuel? A gente considera agora como 124.5, é como vocês estão vendo aí na imagem de fundo, aí na thumbnail. A gente riscou live e estamos fazendo uma regravação. Sim. A gente fez uma live ontem, teve quase 1 hora, só que por algum motivo o YouTube deu problema na live. Ele cortou a live em 29 minutos. Então você ouviu só um pedacinho do nosso podcast de ontem. E hoje a gente está regravando ele. E aí mudou a mesa, né? Ontem a gente estava com o Emanuel Weiman. Suas considerações, Emanuel? Vamos aí dar seguimento mais ou menos ao que a gente falou, ou repetir, né, para quem não pôde acompanhar. E vamos falar um pouquinho sobre o resumo aí da corrida do IndyGP. Vamos comentar essa corrida aí que foi uma das melhores corridas aí desse ano. E não só da Indy, mas de todo o automobilismo, que eu achei uma corrida espetacular. Foi um corridaço. E ontem a gente tinha o Felipe Dutra e o Daniel Schneider. Eles não puderam vir hoje, porque é Dia das Mães, né? Tem compromissos familiares. Então abrimos pela segunda edição o podcast convidado, que pela segunda vez é o Richard Raffi. Bem-vindo. Opa, muito obrigado pelo convite. Espero fazer um bom programa, né? Sem palavras para descrever. É muita honra participar desse programa, né? Então vamos começar. Bom, vamos começar falando dos treinos no GP de Indy. Na sexta-feira a gente teve o primeiro treino, que o Hélio Castro Neves teve um problema no finalzinho do treino. Aí foi dada uma bandeira amarela. Quem estava na frente era, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, era... Ai, caramba. Bom, deu a bandeira amarela e daí quando voltou a bandeira amarela, a Indy disse, vocês têm uma volta rápida para fazer, todo mundo. Aí a Penske foi bem bela, bonita e precisa e colocou o Will Power na pista e ele, em uma volta, ele fez o melhor tempo do treino. Era o Spencer Pigot que estava na frente na hora. E o Will Power foi lá e acabou com o tempo. Detonou e liderou o treino. Depois a gente teve o treino livre 2. E esse aí o Colton Herta dominou o treino. E foi o piloto mais rápido. E como é de costume, tem o treino livre 3. Só que como esse fim de semana foi menor, os treinos foram na sexta e a corrida no sábado. Então já foi direto para a classificação. E na classificação, quem surpreendeu foi o sueco Felix Rosenqvist, que fez a pole, né, Emanuel? A invasão sueca, como gosta de dizer o Daniel. A invasão cueca, digo, sueca. Mas então, Não, mas ele foi uma surpresa ali, porque na primeira corrida ele se saiu bem e tal, mas depois ele meio que caiu, né? Como diz o Daniel, né? A maldição do número 10. Mas agora ele fez a pole, a gente esperava também uma corrida assim muito boa dele, porque não é um piloto ruim, mas ele é azarado, né? Porque o 10 dá azar para os pilotos que vão correr lá, né? Com exceção do Franchitti. Então foi isso. Só que aí a corrida dele, assim, não foi aquele espetáculo que a gente imaginava. Pelo menos no comecinho foi bom, mas depois ele foi caindo e foi para lá atrás. Então. Depois dessa pole aí do Felix Rosenqvist, ele quebrou um jejum de 6 anos do carro 10. Só quem fazia pole na Ganassi era o carro 9 ou o carro do Kimball, quando ele estava lá, que ele fez uma pole também. O Kimball usou o número 10? Não, ele usava outro número, mas ele fez a pole. O 10 é que não fazia pole de jeito nenhum. O Kimball usava 83. Então. Isso, o Kimball usava 83, aí ele fez uma pole, acho que foi em Gateway, ou pouco, não lembro agora. Ele fez em um oval, mas é só ele que fez pole além do Dixon. O carro 10 não fez pole por 6 anos. Meu Deus. Eu vou procurar aqui. Daí fomos para a corrida. Só que antes, no sábado, teve um warm-up. Nesse warm-up a gente já viu ali quem estava com problemas, que foi o caso do Pato Ward. Teve um problema elétrico no carro, ele nem entrou na pista.
E aí, como o Pato Ward não entrou na pista, ele foi o último colocado. Mas dos que estavam na pista, o pior foi o Tony Kanaan. O tempo inteiro ele andou em último. Ele fez aqui 1:10.9 e o Colton Herta fez 9.2. Foi quase 2 segundos de diferença. EJ Foyt tá triste mesmo, hein? Tá muito triste. Não, eu achei curioso, vou comentar aqui, antes da... o último, no treino lá, acho que não me lembro, acho que foi o Herta, ele chegou a baixar para 1:07 o tempo, né? Mas no tempo da qualificação ninguém pegou 1:07 ali. Não, no Q2 aqui o Herta fez 1:07. No Q2, mas depois na parte final ele trocou o tempo pela da Fast Six, não foi? Foi. E aí ninguém fez 1:07 no final ali, quando acabou a listagem dos tempos, ninguém fez 1:07. Eu achei curioso, né? Ele fez um tempo melhor do que o da pole. Então, mas aqui o que acontece é o seguinte, o pessoal vai pro primeiro round, pro grupo 1, todo mundo faz um primeiro stint de pneu duro, aí todo mundo para no pit, coloca um pneu macio, só que recaustado dos treinos. Aí quem avança pro round 2 vai de novo de pneu duro. Aí depois, quando passa para outra parte, usa um pneu macio, novo. Quando vai pro round 3, todo mundo usa o pneu macio que usou no round 2. E depois, no segundo stint do round 3, usa um pneu macio novo. E é o que vai começar a corrida no outro dia. Se então, bem que tava fazendo muito frio lá. Né, no round anterior. Diga lá. Então, quer dizer que no round anterior teve gente que deu 7 voltas. Aí no Fast Six teve gente que deu 3, 2 ou 4. Aí muda a diferença e os tempos ficam menores. Maiores, pra falar a verdade. Então, o pessoal usa um jogo de pneu novo no round 2, só que daí tem mais gente andando na pista, né? Então ela vai emborrachando mais. No round 3 é menos gente. E como tá muito frio, demora para pegar a temperatura. Aí dá tipo uma volta rápida só. Tanto que geralmente quando alguém faz ali a primeira volta rápida, falta tipo uns 2 ou 3 minutos, já tá quase certo que é o pole. E aí só muda se alguém virar alguma coisa mais rápida com o cronômetro zerado, que é difícil de acontecer. Aí a gente foi pra corrida, né? Continuava frio e nublado e tinha uma chance de chuva já. Tanto que a gente já sabia, quem fez a previsão do tempo, já apontava que ia ter uma pancada de chuva em Indianápolis. 40% quando começou a corrida, se eu não me engano, mais ou menos 40%. 40% de ter durante a corrida, né? Chuva. E muito frio. Fim de semana inteiro, muito frio. Temperaturas assim, no máximo chegando a 15 graus. Algo bizarro para se correr. Não... Vocês já viram alguma corrida no frio? Olha a vantagem que eu acho do frio, porque é o seguinte. No frio aumenta a pressão aerodinâmica, né? Eles têm mais downforce, então o carro fica um pouquinho mais grudado. O motor rende melhor também. O motor rende melhor, mas o carro tem a mesma quantidade de turbulência que o calor, né? Não muda nada. Então, mas aí a compensação é que o pneu gasta menos, o motor rende melhor, mas gasta mais combustível. Tá sim, mas digamos assim, os carros, o cara fica um carro mais no chão, mais preso, é mais fácil de fazer as curvas e não tem a turbulência. Então ele mantém aquela questão da aproximação do carro que está atrás, a dificuldade de ultrapassar. É mais fácil de ultrapassar porque ele tem uma firmeza melhor no carro, né? Mas continua na mesma proximidade, a mesma dificuldade assim, em termos de turbulência, né? Então fica essa vantagem. A desvantagem é que a pista é um pouco úmida, né? Não esquenta tanto. O pneu ele gasta menos, só que ele demora muito para aquecer e a aderência fica menor também. Só que a moeda não é nem o pneu, é o combustível. Você gasta mais combustível, porque o motor ele trabalha mais, ele tem mais desempenho, ele gasta mais também, entendeu?
E por conta disso a gente teve várias paradas durante a corrida, né? Quantas? 4, 5 paradas? Estavam projetadas acho que de 3 a 4 janelas. Era 15 voltas com o pneu macio e de 20 a 25 com o pneu duro. Um fato de que a pista se fria, etc., me lembra muito a Indy de 92, quando teve aquela zona, confusão, todo mundo batendo, e a chegada entre o Ansel Jr. e o Goodyear. Não foi praticamente tipo isso, mas por questões de temperatura, foi meio que aproximado. Só que aí na corrida, quando a gente teve a largada, o Dixon vacilou, e aí o Jack Harvey passou ele, né? Conseguiu uma ultrapassagem, e depois aí a corrida foi se desenrolando, o Rosenqvist já vinha abrindo uma vantagem interessante, e aí o Ericsson bateu na curva 14 ali, foi quase um Ralf Schumacher replay ali. Não, cara, o que tá acontecendo com o Ericsson? Deixou só. Eu acho que não existe pilotagem pra ele, né? Cara, ruim demais. Pelo amor de Deus. Emanuel. O Ericsson, cara, fez uma barbeiragem lá. Se bem que o carro, ele de repente já tava sem. Ele perdeu a traseira, o carro já de repente não tava muito bom, né? Mas ele deu uma rodada ele passou lá, direto e foi na grama, né? E aí depois bateu no muro do oval mesmo. Foi que nem o Celso, eu tava revendo a corrida pra gravar ali pro Indy Forever. O pessoal, deixa eu aproveitar aqui, né? Eu não tô postando Indy Forever, porque na NBC tá dando strike no canal, eu já levei 2, então se levar o terceiro acabou o canal. Então eu postei essa corrida no Facebook. Mas então, eu tava gravando, eu vi lá, eu prestei atenção nos comentários. E o Celso Miranda comentou lá que foi um erro, mas não foi bem uma barbaragem, porque o carro não estava muito bom de guiar. Tava a pista molhada já, estava umedecido, o carro não estava bem ajustado. E aí ele, né, na hora, não tem controle de tração no carro, né? Então na hora de ele acelerar no final da curva, ele acabou perdendo a traseira e foi um erro do piloto, mas ele não considerou uma barberagem. Eu considerei barberagem, mas sei lá, o Miranda deu uma aliviada ali pro Ericsson, que acabou não voltando pra pista mais, né? Famoso erro de novato. Isso é verdade. A gente esqueceu de falar que na largada também, o Pato Ward tocou no Rossi, né? E o Rossi quebrou a suspensão. Aí ele foi pro pit, perdeu 4 voltas ali no concerto. O Ericsson bateu, quebrou o bico, né? Furou o pneu, deu um monte de problema. Ele ainda conseguiu ir pro pit, mas eles consertaram uma parte do carro, mas não deu. Ele abandonou a prova. Aí teve a relargada na volta 16. Aí o Dixon devolveu a ultrapassagem para cima do Jack Harvey na reta. E quando chegou na curva 1, o Rosenqvist errou e o Dixon assumiu a liderança da prova. Ali já estava se desenhando um favoritismo, né? Eu tava achando que o Dixon ia levar a taça. Todo mundo tava achando. Pra mim, o Dixon agora vai se mandar pra frente. Ele é o cara que mais economiza combustível e esse aí vai ganhar a corrida. Mas não foi, né, bem assim a história. E outra coisa, o Ericsson também saiu, ou foi o outro, foi o Hint que saiu batendo. Sim, depois dessa ultrapassagem... Foi o Colton Herta. Sim, depois dessa batida, na pelotão mais atrás, no finalzinho, o último lá, veio a mão lotado ali, veio patrolando ali, passou por um carro e bateu um segundo. Foi alguém tocou o Colton Herta, né? Vocês lembram aí, quem viu? Tocou o Colton Herta e daí o Colton Herta rodou e mais atrás o Hint tocou no Hunter Ray e o Hunter Ray rodou. O Colton Herta não conseguiu voltar para a corrida, o Hunter ainda conseguiu voltar para o pit e perdeu acho que 1 ou 2 voltas lá, consultando e voltou para a corrida. Aí a outra relargada foi na volta... Deixa eu ver aqui. Foi rápido essa bandeira amarela. Na volta 19, isso. Na volta 19, o Hinchcliffe pagou um drive-thru, como o Pato Ward já tinha pago no começo da corrida também.
E daí quem chegou pra festa ali no bolo dos líderes foi Ed Jones. Ele viu ali o Rosenqvist brigando com o Jack Harvey, ele meteu um three wide bonito e passou os dois ali na reta mesmo. E depois o Rosenqvist e o Harvey ainda se tocaram na curva 1. Aí começou a janela de pit e começou a mudar a estratégia de todo mundo, né? Durante a bandeira... logo que deu a relargada aí na volta 19, começou a dar aquela garoa, não foi? Só que aí era uma chuva que ainda não era o suficiente para trocar de pneu. Continuem. Sim. Aí depois aí que o bicho começou a pegar. Que a coisa ficou porque daí embaralhou as estratégias, né? Teve gente que colocou pneu duro, teve gente que colocou pneu macio, teve gente que parou numa janela, teve gente que foi mais além e parou em outra. Pode falar. E quem se beneficiou tudo disso foram os pilotos que estavam atrás. Inclusive o Matheus Leist, para falar a verdade. Sim. O que aconteceu foi o seguinte, começou a ter essa mudança de estratégia, aí a liderança saiu da mão do Dixon, foi parar na mão do Newgarden, e aí teve a bandeira amarela, que foi causada pelo Hélio Castro Neves, já lá para metade da prova. Ele saiu do pit e rodou sozinho. A chuva começou a ficar forte, aí ele parou, colocou o pneu de chuva, só que quando ele saiu, o pneu de chuva por si só já tem dificuldade de esquentar e ainda no frio ele rodou na saída do pit. E aí, eu acho que ele viajou ali, cara, ele acelerou muito rápido. E aí teve aquele lance que foi a grande polêmica da prova, né? Que a Indy, mais uma vez, ela esperou todo mundo entrar no pit para dar a bandeira amarela. Cara, eu acho tão ruim isso aí, cara. Aí ela estava fazendo isso esse ano, já fez várias vezes. O ano passado já vinha fazendo isso. Cara, eles querem manipular o resultado ali. E aí, por exemplo, um cara que foi prejudicado foi o Bourdais. O Bourdais ele não parou na primeira parada, ele estendeu o máximo possível a parada dele. Então ele acabou fazendo a parada menos, ele estava lá na frente. O Bourdais estava liderando a prova ali. E ele já tinha feito a sua segunda parada, ele ia fazer 3 apenas. E ele só ia fazer uma lá. Então essa bandeira amarela não foi boa para ele, porque ele estava na estratégia de uma parada menos, né? Só que se a bandeira amarela fosse no exato... Ele já tinha parado recém ali. Se fosse no momento ali exato da bandeira amarela, na hora que tinha que dar, ele não ia parar junto com todo mundo, ele ia continuar na frente. E todo mundo ia fazer uma parada a mais, então ele só pararia ali pelo... depois, umas 10 voltas, e ia até o fim depois sem precisar parar. E aí ele acabou indo lá para trás e no fim acabou, né, ele terminou em 10º ali, então foi uma tristeza ali. Quem se deu bem, né, nessas confusão ali foi o Matheus Leist, que chegou a disputar a segunda posição, né, no retorno ali. Só que no retorno da bandeira verde, aí foi outra, eu não sei, eles botaram desculpa que estava chovendo forte, que não sei o quê, mas não era uma chuva que nem o Alabama 2018. Então, para mim, ali foi uma desculpa, porque eles estavam querendo postergar a bandeira verde, postergar, para que ninguém mais precisasse parar, né? Ou um ou outro ia parar depois lá. Então tinha gente, parece rapidinho. Tinha gente que parou no começo da bandeira amarela, que parou de novo no final da bandeira amarela, porque era tantas voltas ali que eu vou te contar, né? Então, o que aconteceu foi que quando teve essa parada, teve gente que já colocou o pneu de chuva, teve gente que botou o pneu macio de novo, porque a tática era essa, né? Você usava a corrida toda o pneu macio, quando viesse a chuva no final da prova, você botava o de chuva, não precisava pôr o pneu duro durante a prova. E aí teve gente que nem entrou e quis aproveitar para ir lá para frente, né? Aí os carros entraram no pit de novo, quem não tinha feito a parada, ou quem precisava pôr o pneu de chuva, porque a chuva realmente engrossou. E detalhe, na primeira janela, antes dessa amarela aí, o carro do Rosenqvist pegou fogo, né? Aí, o Hot Wheels 2.0. Na segunda... Churrasqueira controle remoto. Na segunda vez que ele entrou, já foi aí no meio dessa amarela, pegou fogo de novo. Ele tava saindo da mangueira, né? Escapava quando eles tiravam a mangueira,
continuava jogando combustível ali, e aí sim, aí pegava fogo o carro quente, né? E aí nessa segunda parada, dentro da mesma amarela, quando o New Garden entrou, soltaram um pneu dele ali no meio do pit, e um monte de gente entrando e saindo. Cara, a chance de dar um acidente ali feio foi muito grande. O Nigard se ferrou com isso, né? Ele tava disputando a corrida, inclusive, ele poderia ter ganho, talvez. Ou E disputado acabou sendo punido, né? Mais ele que tem que fazer um merecido. drive-thru. Então, aí depois disso, todo mundo voltou pra pista, ainda na amarela, e aí o Hélio Castro Neves entrou quando o pit estava fechado. Meu Deus, o cara desaprendeu as regras da Indy. Ninguém sabe. Aí o que aconteceu? Ele foi punido por entrar com o pit fechado, e o New Garden foi punido por causa do pneu. Aí os dois foram pro final do pelotão. E tinha os carros que estavam com volta atrás, né? Que era o Rossi, o Hunter Ray e acho que era o Chilton. Tinha mais alguém que estava com volta atrás. E aí, para realinhar os dois punidos e mais os três que estavam parando numa janela diferente porque estavam com volta atrás, demorou um tempão. Não foi só a chuva que atrapalhou. Foi esse problema do realinhamento. A Indy não era nem por questão de influenciar na disputa da prova. Era porque tinha carro que eles estavam lá no meio do campo de golfe lá e o pelotão estava na reta, abrindo volta. Não estavam juntos, todo mundo junto para relargar, entendeu? Uhum. E o Elinho, ele tinha perdido uma por conta de ter atolado ali na saída da brita, né, na grama. E aí, por conta desse drive-thru, tomou mais uma volta. Ele ficou 2 voltas atrás. Foi. Aí eles realinharam o grid todo e a relargada veio já com a chuva intensa. E aí quem tava com um carro bom nessa condição era o Pagenot. Primeiro o Leite foi para cima, ganhou a 3ª posição. Depois o Pagenot foi conquistando várias posições até que ele chegou no Leite. Aí eles travaram uma batalha bonita por 3 ou 4 voltas. Aí o Leite não conseguiu segurar. Inclusive, ele deixou espaço para o Pagenot tentar passar ele. E depois que o Pagenot passou, quando ele tentou revidar, o Pagenot fechou ele. E não foi punido. Aí o Pagenot continuou indo para cima. Foi para cima do Jack Harvey, que estava em segundo. Passou o Jack Harvey, faltando 5 voltas para acabar a corrida. E o Dixon abriu uma distância enorme no meio dessa confusão aí. Aí o Dixon já estava com 6 segundos de vantagem. Na volta 80, essa diferença caiu para 4 segundos. Na 81, o Pagenot tirou tanto que caiu para 1,8. E aí na 82 eles já estavam juntos. Realidade... Diga. A realidade é que o Pagenot invocou o modo Senna em Mônaco 84. E esse stint final dele foi pra caramba, hein? O Pagenot tava atacando muito os outros pilotos. Parecia que tava todo mundo em câmera lenta e ele voando na pista. Aí Pior, né? foi. Ele continuou atacando o Dixon na volta 82, na 83. Só que aí na 84, na parte mista, eles conseguiram ficar lado a lado. Aí eles se tocaram de leve e o Dixon não quis pressionar para não ter um acidente, né? Ele pensou no campeonato. Posso comentar essa ultrapassagem aí? Pode. Eu tava narrando com o Daniel Schneider lá no Facebook do Indy Forever e foi bem legal esse. Eu me lembro que eu narrei muito bem essa parte aí, porque ele veio faltava 2 voltas, né, na metade dessa segunda volta faltando. No final da reta oposta, ele embutiu na traseira e conseguiu. Ele, na verdade, ele entrou por dentro, mas o Dixon, ele estava muito atrás, ele não conseguiu botar por dentro na curva. Ele ameaçou por dentro, mas ele voltou para fora porque via que não ia dar. Só que aí o Dixon, acho que o Dixon se assustou. O Dixon estava com pneu ruim, ele estava sem aderência e tal, já estava perdendo traseira já. E o Dixon meio que quase que passou reto da pista. Então ele foi bem por fora lá e mais lento, porque ele meio que deu uma escorregada ali. E aí o Pagenot aproveitou e entrou por dentro, assim, logo depois daquela curva da freada, né? Então ele ficou ali, e aí o Dixon tentou fechar, eles se tocaram,
a roda dianteira direita do Pagenaud bateu na roda traseira esquerda ali do Dixon. Eles chegaram a se tocar, mas não chegou a quebrar nada, foi um toque leve ali. E nesse toque aí o Dixon balançou de novo e aí eles foram para a próxima curva, que aí era a direita, né? E aí o Pagenaud veio fazendo ela por fora, os dois lado a lado com a pista molhada. Olha que legal que foi isso aí. Foi lado a lado ali e lá no finalzinho dessa curva, que aí era um S, né? Ia para a esquerda de novo. E aí quando ele finalizou a ultrapassagem no meio da curva, dessa outra curva aí. E aí ele passou e se mandou, porque ele tava com um carro muito mais rápido que o do Dixon. Olha, eu achei que foi uma ultrapassagem muito bonita. A briga foi espetacular ali naquela hora. Foi, ele se mandou e já logo depois já completou a volta, recebeu a bandeira branca e já era a última volta. E aí ele só seguiu para vencer a corrida sem susto mais, né? E abriu 2 segundos pro Dixon em uma volta. Não, foi bizarro na volta 81, quando caiu de 4 segundos para 1,8. E aí depois ele passou e abriu 2 segundos de novo. É que o Pagenaud tava com o carro muito bem acertado ali naquele momento, tava com o carro muito no chão. E o Dixon tava perdendo de traseira, ele tava com o carro horrível ali. Sim, a impressão que dá é que todo mundo treinou achando que não ia chover, que ia chover só depois da corrida. Aí o Pagenaud foi o único que acertou o carro para chuva. É a impressão que eu tenho também. O que você acha? Na reta o Dixon conseguia manter a distância, mas nas curvas o Pagenaud era muito mais rápido. Bem, o Pagenaud não teve medo de arriscar para tentar passar o Dixon antes da curva da entrada do oval. E foi uma atitude muito bem acertada do Pagenaud. Ele fez um stint final espetacular. E ele, claro, mereceu a vitória por ter um carro muito bem acertado por conta da chuva. E só isso. Pagenaud, que estava sem vencer desde 2017, consegue sua vitória agora e consegue também mais confiança, já que era falado, né? O Pagenaud vai sair da Penske, etc e tal. Aí o Pagenaud responde com essa vitória. E correu muito melhor que o Power. É que o Power também tem cada azar esse ano que eu vou te contar, né? O Will Power tava com muita dificuldade na corrida, ele tava tomando pressão de gente do nível do Santino Ferrucci. Nossa. Foi pavoroso, ele não se achou a corrida inteira, o fim de semana inteiro, na verdade. Então, aí com a vitória, o Dixon, que foi o segundo colocado, pulou para segundo no campeonato. O Pagenaud pulou para quarto. O Newgarden manteve a liderança, só que agora por 6 pontos de diferença. E o Rossi, que era o segundo, caiu para terceiro lugar. Que o Rossi, coitado, foi uma corrida desastrosa para ele por causa do acidente logo no começo. Ficou em 22º. Quantos pontos ele ganhou ali pela corrida? 8 pontos. Mas quem se deu muito bem, fez a melhor corrida da carreira, foi o Matheus Leite, que terminou em quarto lugar. Sim, o Jack Harvey também, que foi o terceiro colocado. Não, e do Jack Harvey não só foi a melhor corrida da vida dele, como também foi a melhor corrida da equipe dele, né? Se a gente considerar só a parte da Michael Shank, sim. Porque uma parceria com a SPM, né? Isso, tem a parceria com a SPM, mas a equipe mesmo... Foi a melhor corrida desse ano da SPM também. A SPM e a Meyer Shank também. Foi, se levarmos em conta ambas as equipes. Foi um resultado espetacular e eu acho que se não tivesse tido a chuva, o Jack Harvey tinha carro para vencer a prova. É possível, eles estavam comentando que o carro era não era para chuva não, o carro era para pista seca. Eu me lembro que tem um trecho lá que foi entrevistar o chefe de equipe dele lá e ele comentou que o carro dele, e ele tava no final da corrida, estava difícil lá para ele se manter lá, mas que ele estava indo muito bem. Ele elogiou muito o Jack Harvey, que estava conseguindo se manter bem lá, e se manteve na terceira posição. Isso. A realidade é que o Jack Harvey, cada vez que vai mais que cada corrida que passa, vai ganhando mais confiança e vai ganhando mais experiência, tanto que os resultados dele vão melhorando a cada corrida.
Eu penso que na temporada que vem, se o Jack Harvey fizer uma temporada completa, ele pode surpreender e pode ser um dos pilotos que possam disputar frequentemente as 10 primeiras posições das corridas que aconteceram na temporada que vem. É Quem isso fez aí. uma corrida muito boa também foi o Pigot, né? Foi, Tava o muito Pigou com o carro Chevy, né? Ele se intrometeu ali no meio dos líderes, que de Chevy era só o Pigou e o Paginot que estavam ali na frente. E o Neil Garden no meio da prova, né? Aí, quando mudou a configuração por causa da chuva, aí foi um domínio de Chevy. Apareceu o Paginot, o Leite, o Pigou, o Ed Jones e o Power ali dentro do top 10, enquanto que só tinha o Jack Harvey, o Dixon e o Rosenqvist, e o Rahal, e o Ferrucci. Então tava bem equilibrado ali a corrida na parte da chuva. A impressão que deu, que a gente viu até a Foyt do Leite andando bem, é que a chuva meio que igualou todos os carros, né? Uhum. Tirando o Paginot que tava soberano. Porque estava Isso. ajustado para pistas molhadas. E os outros tudo para pista seca. Então agora eu vou retomar aqui um quadro bem antigo desse programa, desse podcast, que é o melhor e o pior da corrida. Começando com o Richard. Qual foi o melhor e o pior da corrida para você? O melhor da corrida para mim foi o Pagenot e o Leite, por conta das. Primeiro que o Pagenot teve esse stint final, já que falei, etc. E segundo, para o Matheus Leite, por conta da experiência dele em Indianápolis, tanto que ele já se declarou para Indianápolis, etc. E também por ele surpreender e chegar em quarto lugar na corrida. O pior, já consideramos, foi o Marcus Ericsson. Não tem nem o que comentar, para falar a verdade. Já errou na curva, tal, distracionado, etc. Não durou nem 20 voltas. E para você, Manuel? Ele durou 11 voltas, o Ericsson. Mas então, cara, é que é difícil dizer só um melhor, né? Porque tem que ver as devidas proporcionalidades. Então eu diria que é o Pagenot, o Matheus Leist, né? Porque o Matheus Leist também, eu acho que proporcionalmente, na verdade, eu acho que o Matheus Leist ainda correu melhor que o Pagenot, cara. Porque o Matheus Leist largou lá na... Que posição que largou? Largou em 21º. Em 21º, isso. Com o carro da Foyt, que quase não é um carro, é quase um carro de lights. Esse ano tá pior que tava ano passado. E ele, como choveu que igualou tudo, ele se mandou lá pra frente e mostrou que quando ele tem carro competitivo, ele anda na frente. E olha, ele chegou a disputar, e quando o Dixon tá em primeiro e o Jack Harvey estava em segundo, ele chegou a disputar a posição com o Harvey, quase poderia ter ido para segundo. Não foi por conta do carro mesmo, né? Então, parece que a Ford pediu para ele dar uma segurada porque o resultado já tava bom para eles. Porque vai que dá um acidente, alguma coisa, né? Já tava ótimo lá, então... Tava chovendo, né? Então assim, ó, eu acho que o Matheus Leite, se não tivesse chovendo... Aliás, se não tivesse chovendo, ele não ia conseguir lá tão bem, mas como igualou os carros, igualou todo o equipamento de todo mundo, praticamente, com exceção do Pagenot, né? Então ele acabou mostrando o serviço que ele tem competência para estar lá na frente quando ele tem um carro competitivo. E o outro cara que também, proporcionalmente, acho que foi quase tão bem quanto o Matheus Leite foi o Jack Harvey. O Jack Harvey não fez a temporada completa ano passado, ele fez algumas corridas, esse ano também está fazendo algumas corridas. E ele com um carro, tem a parceria da SPM, mas, né, ele tá com uma equipe menor ali, né? E ele conseguiu ficar lá em terceiro e se mostrou gente grande lá, se mostrou competente, não cometeu erros nenhum lá, nenhum erro ele cometeu. Então, esses três aí para mim foram os grandes destaques da corrida. Eu não vou dizer que o Scott Dixon foi um grande destaque, porque, né, ele já é o melhor piloto da atualidade, então, né, a gente já espera que ele vai ficar lá para frente, assim, ele... né, tem um carro muito bom lá, então foi por aí. E o pior, cara, o pior piloto, né, dá pra dizer também que foi o Marcus Ericsson pela lambança que ele fez lá, né. Eu achei que ele foi coisa de novato mesmo. E mesmo com os quantos anos ele ficou na Fórmula 1? 2 anos ou 3? Ficou 3 anos na Fórmula 1, né? Alguém que tá no ápice. Não. 5 anos. Na Fórmula 1 ele ficou 5 anos, não, ficou 3. Sim, 2014 a 2018. Não, mas foi em 2015, ele não entrou junto com o Não. brasileiro lá. 2014 ele tava na Caterham. Eu não lembrava disso.
Pois é, então, olha só, como ele ficou 4, 5 anos lá, agora entrou na Indy tá, ele tá como. Ele é novato, ele é estreante, mas não dá pra dizer que é muito novato pela experiência com a Fórmula 1, né? Mas assim, pô, ele tá acostumado com o carro lá de Super Downforce, que era o ano passado, de 2017 pra cá, o Super Hyper Downforce lá, e aí ele vai pegar o carro de 2019 da Indy, né, que é o chassi de 2018, que não tem quase nada de downforce nessas corridas assim, né, ainda mais com chuva, então aí ele lamba assim, olha, ele não sabe correr com um carro ruim, só sabe correr com um carro bom. Quer dizer, nem correr tão bem assim na Fórmula 1, né, porque os companheiros de equipe sempre deram um balaio nele, né. Mas pra quem tava no ápice, né, como o outro narrador lá da outra emissora fala, é o ápice do automobilismo mundial, chegar na Indy, que era pra ser fácil, tá sendo muito difícil. Sim. Quem falou isso também da dificuldade foi o próprio Rosenqvist também, né. Ele gostou, ele comentou lá, se eu não me engano, ele disse que gostou muito, né, de estar correndo lá, porque ele estava numa categoria que não era tanto assim quanto o Fórmula 1. Ele achou que não era tanto o Fórmula 1, ele viu que é muito difícil mesmo controlar o carro, aquela coisa toda, que ele estava gostando, assim, porque mesmo assim ele conseguia se manter competitivo por conta da equipe e tal, que é uma equipe boa e tal. Então, o meu melhor da corrida foi a própria corrida. A gente viu gente como o Leite, que foi o que mais evoluiu na prova, evoluiu 18 posições, e uma corrida que teve 249 ultrapassagens, sendo que 189 foram na pista, né? Então, uma baita corrida. Agora, o meu pior vai para a direção de TV da NBC, que foi bizarro. Acho que pelo menos umas 3 vezes, na hora que estava tendo uma disputa de posição muito boa, eles davam uns cortes de câmera e mostravam uns negócios que não tinha nada a ver com a prova. Eles estavam mostrando lá os 50 anos da Indy 500 do Mario Andretti. E eu me lembro que tinha uma disputa lá na frente, ele já vinha em disputa de algumas curvas lá, entrou na reta principal e quando chegou no final que botou pro lado eles cortaram. Eu fico impressionado e eu xinguei lá na transmissão lá, eu peguei, mas que é isso e tal, o Daniel tava comigo lá na transmissão e eu xinguei, mas que vocês estão loucos, meu, volta pra corrida, né? Só que eu queria ter visto a transmissão da Dazon. Peraí, o Richard viu na Band, não foi, Richard? Na Band Esportes? Vi. O Eduardo Vaz e o Celso Miranda reclamaram desse corte de câmera também? Eu não percebi não, porque na hora eu tava vendo da Band, mas eu não tava ouvindo, né? Sim. Ouvindo, eu tava concentrado em outro lugar. narração. Sim. Bom, na Dazon, quem tava narrando era o César Augusto. Aí, só que ele é um cara que é muito educado, né? Ele ficou irritadíssimo. Ele ficou muito irritado, só que ele não conseguia falar irritado. Ele tava bravo, mas falando de forma educada. Ele falava, poxa, esse diretor de prova tá muito equivocado. Mostra a corrida, por favor. Tava tendo ultrapassagem ali e tal. Ele falava assim, com essa voz bem fininha, assim. Eu não sei como é que foi a transmissão. Como é que foi a transmissão dele? Foi melhor que a da Band Esportes, pelo menos? Então, já emendando pro próximo assunto, que é a da transmissão, né? Eu achei que a transmissão da DAZN ela é muito conversada. Porque são pessoas ali que já trabalharam com automobilismo, mas não estão acostumadas com a função que eles estão desempenhando, né? O César Augusto, ele é um fã declarado de automobilismo, trabalhou com o Fórmula 1 quando ele foi repórter na Rede Globo, e ele conhece, pelo que eu percebi, eles estavam transmitindo de lá dos Estados Unidos, na Califórnia, o estúdio lá da DAZN, e ele disse durante a transmissão que ele já frequentou vários e outros circuitos e tal, só que para narrador ele ainda não tem a experiência, pelo menos para automobilismo, ele não tem aquele tino de narrador, tanto que isso eu gostei, que eles ouvem bastante o que o pessoal tá mandando no Twitter. Mandaram para ele lá, poxa, tem que dar mais emoção. Ele falou, é verdade, tem que dar mais emoção, tô tentando pegar o jeito aqui. Ele falou sinceramente. Foi legal isso aí dele. Sim. Mas a DAZN tá fazendo só a primeira corrida. Aí no tempo de ajustes, eles ainda precisam se ajustar, precisam, digamos, conhecer um pouco mais, etc.
ao longo do tempo, até o final da temporada, eles podem estar muito melhor do que a Band Esportes. Claro, já é um grande passo, já iniciando as transmissões do GP de Indianápolis. E o outro que estava comentando era o Mario Haberfield, que ele correu na Champ Car, inclusive, por algum tempo, e ele mostrou bastante conhecimento até. Ele lembrou até um pouco do Felipe Giafone, assim, e ele não era um cara arrogante na hora de comentar nem nada, ele tem comentários bem precisos, só que a transmissão dele estava muito conversada. O César Augusto, ele parava, ele meio que desligava da corrida, ficava perguntando coisas sobre o automobilismo pro Mario Haberfield, e às vezes até o próprio Haberfield queria comentar da corrida e era cortado pelo César Augusto para falar coisas aleatórias. Mas não que o César Augusto fizesse por maldade. Ele até comentou, poxa, estão reclamando aqui e tal, mas é que eu tenho esse lado de ser curioso, eu quero conhecer, eu quero descobrir histórias e tal. Deu para entender. Inclusive, mandaram um Twitter lá para eles, dizendo que queriam ver os treinos, né, das 500 milhas, que vão acontecer agora nessa semana. E aí o próprio César Augusto falou, eu também quero ver, só não sei se vai passar. Vamos ver aí o que vai acontecer. Ele é um bom narrador, se comparando com o Vaz, é bem melhor. Então, eu acho que no quesito de emoção, de passar emoção, o Vaz ele já tem aquele tino de ser um cara que cobre esportes há muito tempo, ele narrou vôlei e tal. Mas o César Augusto, ele passa as coisas melhor que o Vaz, entendeu? Ele tá vendo o que tá acontecendo na pista, que ele tá trocando de posição, ele é mais atento, ele não sabe passar emoção, mas ele sabe descrever o que tá acontecendo melhor. Essas corridas das zonas ficam disponíveis para olhar depois? Cara, eu não sei se essa vai ficar. As outras ficaram por uma semana, parece. Acho que a outra que passou em inglês ficou uma semana e depois tiraram. Mas eu gostei muito. Eu vi ali uma transmissão com potencial de melhorar. Não estava perfeita, claro, é a primeira vez, como o Richard falou, mas tem potencial de melhorar sim. Bom, e agora a gente já vai chegando aqui nas nossas considerações finais. Vocês gostaram muito da corrida, pelo que a gente percebeu, né? Então, vamos começar com o Emanuel, suas considerações finais aí. Para mim foi uma corrida muito boa, assim. Eu não sei te dizer se foi, para mim, assim, a melhor da Indy desse ano, porque Austin foi uma corrida que eu achei excelente. A do Alabama também eu achei muito, muito boa. E eu tô dando pontos positivos para Alabama porque foi uma pista feita para circuitos foi uma pista feita para moto, não foi feita para carro. Então ela não é preparada para monoposto, principalmente o monoposto, e foi uma corrida espetacular. Acho que foi a melhor da Alabama que eu já vi, assim, da Índia, a 10ª corrida da Índia, né, no Alabama. E aí Long Beach para mim eu gostei da corrida, foi uma corrida boa, assim, mas não muito boa, média, regular para boa. A St. Pete também foi de média para boa ali. E agora essa corrida que realmente, cara, acho que ficou muito, muito boa. Acho que a chuva deu uma melhorada, porque historicamente esse é um circuito que não tem muitas bandeiras amarelas, né? Então, como teve a pista molhada, o pessoal viajou ali no circuito, acabou trazendo ali algumas bandeiras amarelas. E foi nos momentos certos, né? Teve uma bandeira amarela ali pela volta 20, teve outra lá pela volta... uns 50, 60 ali, então isso foi nos momentos bons para juntar o pelotão e deixar os caras se pegarem ali no pau ali. Então acho que foi na hora certa, e a chuva também ajudou para ser um espetáculo, assim. Espero que tenham mais corridas no ano que tenham essas chuvas assim não muito fortes, né, para não ficar também aquele dilúvio do Alabama 2018, mas eu espero que tenha mais coisa pra gente se emocionar esse ano. E você, Richard, o que você achou da corrida? Suas considerações finais aqui do podcast. A corrida foi excelente. Para mim, a melhor que já teve em Indianápolis, no termo de circuito misto. E pegando um pouco do comentário do Emanuel, seria bom ver mais corridas em chuva, né?
porque aí é que mostra mais o potencial do piloto e também e não, digamos, deixando a diferença entre equipes do lado. A chuva mostra a real potencial do piloto. Para isso, a minha consideração final é mais corridas de chuva na IndyCar. Eu também gostei da corrida. Achei que a chuva também deu um tempero a mais, só que eu acho que se fosse com pista seca já ia ser uma grande corrida. Tanto que desde o começo, nos treinos que teve no dia anterior, né, não estava chovendo, mas já parecia que ia ser uma grande corrida. O warm-up que teve antes da prova foi com pista seca e teve bastante ultrapassagem, teve bastante coisa acontecendo ali que mudava muito o cenário. Então, eu já sentia que ia ser uma corrida muito boa. A chuva foi só um tempero a mais para deixar mesmo tudo mais emocionante no final. Uhum. Bom, então, a gente ouviu aqui o Richard e o Emanuel. Emanuel que é do canal Indy Forever, né, Emanuel? Faz aí o seu jabá. Então, eu convido vocês a sempre ir acompanhar o Indy Forever. Não estou postando corridas, né, por conta dos strikes ali da NBC, mas eu passei ali a pré-race de ontem, né, da corrida. Eu passei a pré-race que é do Supermotor, então eu vou continuar postando esses pré-races aí, alguns programas aleatórios eu vou jogando lá. A corrida do IndyGP, vocês já podem ver ele lá no Facebook, eu postei a corrida no Facebook. Pretendo postar as outras também, se possível, vou postar lá as corridas anteriores também no Facebook, todas as outras 4 corridas. E por enquanto a gente está fazendo as lives, né, transmitindo as corridas quando a Band não transmite na TV aberta. Então, geralmente é o Daniel Chattinari que comenta. Às vezes, quando ele não pode, daí vem o Yuri também dar uma ajuda pra gente. E a gente está com dificuldade mesmo para mandar imagem junto. Então, a gente está pensando aí para as próximas fazer só em áudio e mandar um link para vocês acompanharem a corrida pelos o pessoal que faz as transmissões ali, o B-Switch da vida, esse pessoal aí, porque é complicado também, porque a gente não tem ninguém nos ajudando, assim, a gente eu tô narrando e mexendo em 500 coisas no computador ao mesmo tempo, então isso perde um pouco da qualidade da narração. E quando a gente fez rádio daí nessa última, foi muito melhor, assim, a gente conseguiu ficar mais atento à corrida, a narração ficou melhor, então a gente está estudando fazer em rádio mesmo, e pelo jeito deu certo a questão da rádio, a narração estilo rádio, assim, para essa corrida aí. Então é isso aí. Para quem quiser acessar, o Emanuel falou aí, fazem essas transmissões, né? facebook.com/canal Indy Forever. E já que está falando de transmissões, a gente aqui no IndyCarCast vamos fazer uma live no domingo, uma live no Bump Day e no Pole Day, ao vivo. Durante os treinos lá em Indianápolis, a gente vai estar fazendo aqui uma cobertura completa ao vivo. Você pode acompanhar aqui no nosso YouTube do IndyCarCast. E também agradecer ao Richard, né, que é do nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo lá que bomba, né, Richard? Exatamente. E também agradecer aos nossos parceiros aqui, o Indy Center Brasil, que tem lá o resumão que eu fiz dessa prova, escrevi lá para você que não pôde acompanhar, que está acompanhando aqui esse podcast agora, é um complemento. E aos colegas do Indicada Depressão, já tem lá vários memes da corrida, e também no Dia das Mães hoje, para quem quiser lá mostrar para a mãe, olha aqui o meme engraçadinho da Fórmula Indy, né, homenagem para todas as mães. E também agradecer ao Rafael Marinho, da página do Facebook, do Indianista, que também ajuda a gente lá no grupo do Facebook, o grupo IndyCar Brasil 2.0, está no Facebook, no Messenger e no WhatsApp. E também comunicar aqui que a gente está no Instagram. Tem o nosso Instagram aqui do IndyCarCast e tem também o do Indicada Depressão, para você seguir lá. Siga a gente, que a gente está postando já um conteúdo legalzinho lá. Estamos quase que mudando do Facebook para lá. Então, fique esperto ali que daqui a pouco vai bombar o nosso Instagram. E dizer também que nós agradecemos aqui ao YouTube, que é onde a gente está fazendo esse podcast agora, e aos nossos agregadores.
Estamos espalhados aí, você não tem desculpa para não nos ouvir. A gente está no Google Podcast, no iTunes, no Player FM, no Spotify e agora no Deezer. Nosso novo agregador desse podcast vai estar lá para você ouvir também. Então é isso, vamos terminando por aqui. Aquele tchau maroto de sempre. Vamos lá no 3? 3. Tchau! Tchau! Tchau!